Olha, como vocês sabem, eu tenho andado, circulado pelo estado inteiro. Principalmente por aqui da Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Costa Rica, Bodoquena, Bonito, onde nós estamos preparando vários programas. E uma coisa que tem me chamado muita atenção, as pessoas falando em depressão. Será que é depressão, angústia? Será que é algum ressentimento de alguma coisa? Eu, como sou leigo no assunto, e tenho uma sócia que já participou aqui do programa, contando um pouquinho sobre o que é depressão, e por ficar assustado, porque eu vejo que as pessoas estão suspirando mais forte, estão reclamando mais da vida, estão se sentindo mais pesadas. Eu vim procurá-la para bater um papo, para que ela explicasse. Será que é depressão aquilo que você está sentindo? Doutora, que alegria, privilégio, mais uma vez, obrigado por estar aqui nos atendendo. Eu que agradeço, muito obrigada. Me diz uma coisa, eu tenho visto em todos os meios sociais, tá? Mas tenho percebido mais, se é que a gente pode chamar assim, classe D ou classe C, vamos sem hipocrisia, as pessoas mais pobres, mais humildes, estão reclamando de uma dor, um aperto no peito. Isso seria depressão? A depressão clínica, ela precisa preencher certos critérios, né, para ser considerada pela Organização Mundial de Saúde depressão no sentido clínico. Nós temos depressão sintoma, tristeza passageira, pode ser uma depressão no sentido de sintoma, não é a doença propriamente dita. A doença ela precisa durar mais tempo, precisa durar semanas, precisa comprometer trabalho, relacionamento, qualidade da interação com as outras pessoas, tem perda significativa no relacionamento interpessoal, então ela é um pouquinho mais ampla. Uma simples tristeza com motivo claro e nítido não é depressão. Se eu tiver um motivo justificável, que justifique meu estado, for um estado passageiro, transitório, autolimitado, quer dizer, eu tenho um motivo, dura 2, 3 dias, passa, não é depressão. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu estou deprimido, mas está dentro dessas circunstâncias que eu estou te falando, não é depressão clínica. Agora, que nós estamos tendo mais casos de depressão e mais casos de suicídio, é verdade. E o Brasil, isso que você está observando é um fato. O Brasil, de 2006 a 2015, observou um aumento de 24% nos números, nos casos de suicídio e depressão. Enquanto que no resto do mundo, aparentemente, houve uma diminuição de 32%. Uau. Então, note isso que você está falando. Agora, doutora, me diz uma coisa. Da onde vem, como é que surge a depressão? Quando é que eu sei que eu estou deprimido? Porque, lá no interior, eu tenho visto assim, faz 6 meses ou 8 meses que eu não durmo direito. O que aconteceu? Aí a pessoa explica da maneira dela, da maneira mais humilde possível. Aí eu sinto que eu estou deprimido. Mas você viu aonde isso? Não, eu vi na televisão, porque eu não consigo respirar direito, porque eu durmo mal, e porque meu marido morreu. Enfim, cada pessoa tem um caso, né? Mas a gente percebe, de uma maneira bem singela e verdadeira, que as pessoas andam mais tristes e que alguma coisa está acontecendo de errado. Isso me chamava muita atenção aqui na capital, mas eu tenho visto isso sistematicamente no interior. Esse caso que você está descrevendo, a princípio pode ser ansiedade e estresse, que é o mais comum, estatisticamente falando é o mais frequente. Nós estamos muito mais ansiosos e estressados, grande parte por conta da vida moderna. Então a gente tem várias perdas, várias situações, nós vivemos no limite de várias situações. Então insônia, dificuldade para respirar, palpitação, batedeira, sensação de estar correndo risco iminente de alguma coisa ruim, mais alguma coisa ruim vir a acontecer. Então é muito comum, hoje nós vivemos uma epidemia de ansiedade e de estresse. Quando é que eu sei que isso virou depressão? Quando eu começo a ter comprometimento realmente da minha capacidade de lazer, de desfrutar, de ter prazer, satisfação nas coisas que eu gosto de fazer, no meu descanso. Quando eu passo a ter dificuldade em ter prazer no meu trabalho. Então a gente chama isso de anedonia. É falta de prazer, de satisfação nas coisas que eu gosto de fazer. Então, tudo começa a pesar. Tanto o trabalho quanto o prazer. A pessoa gostava de pescar. Não tem mais nenhuma satisfação. Não tralha de pesca, nada.
ela gostava de ir lá, de comprar, de curtir, de falar com os amigos sobre isso, de marcar a próxima pescaria. Quando ela vê, já tem 6 meses, 1 ano que ela nem... E às vezes ela não se dá conta disso. Os familiares que falam, olha, pai, você não foi mais, cadê seus amigos de pescaria, o senhor não saiu mais, não... E a pessoa vai se isolando progressivamente. Isso já é depressão. Então, e às vezes é difícil fazer a diferenciação entre a ansiedade, estresse, a depressão começando por causa do esgotamento, porque a pessoa entra em falência, fadiga de tanto matar 10 leões por dia, é uma depressão leve, por ansiedade, e aquela depressão que a pessoa já está afundada, aquela que ela já não sai da cama, que ela já não começa atrasando para sair da cama, dificuldade para levantar, dificuldade, não quer mais tomar banho, não quer escovar os dentes, começa assim. Até aquela que a pessoa já não, se deixar por ela, já foi, passa dias na cama, não sai mais do quarto. Isolamento, se ela não tiver família, não tiver apoio na comunidade, ela se isola completamente. Se ela não tiver quem tire ela de casa, ela já passa a ficar completamente isolada. Essa é a depressão que a gente chama de depressão inibida, de depressão apática, é depressão clássica. Quando a gente pensa em depressão, a gente pensa nessa pessoa. Existe a depressão agitada, a depressão sorridente, a depressão ansiosa, que é a depressão que as pessoas se surpreendem quando a pessoa se mata. Às vezes é comum entre popstars, pessoas que estavam rindo, falando, sorridentes, mostram fotos, né? E aquela coisa, aquela respiração que quando você chupa assim, parece que vê um Nelson Ned aqui no meio do peito da gente, pequenininho, mas ele vira um gigante. E que eu não sei se eu tô triste, se eu tô alegre, eu sei que é pesado, que é forte. Isso poderia ser depressão? Isso é angústia. Angústia é uma forma de ansiedade que se manifesta no corpo, que é o que a gente chama de somatização. A somatização, sômato quer dizer corpo, né? Então, somatização é quando eu jogo para o corpo um sofrimento psíquico. Ela pode acontecer na depressão, mas não necessariamente. Às vezes na ansiedade excessiva, quando a gente perde alguém, num luto, num término de relacionamento, num momento de tristeza muito grande, e às vezes na ansiedade patológica, na ansiedade doentia, na ansiedade excessiva, no estresse excessivo e também na depressão. Algumas pessoas experimentam essa sensação, eu tenho pacientes que referem isso, só no domingo de tardezinha, aquele horário que não é nem dia nem noite mais. Ainda não é noite, não é mais dia. Entre 5 e 8 da noite. 5 da tarde e 8 da noite. Um aperto no peito, nó na garganta. Será que não é porque vai ser segunda-feira e começa tudo de novo? Então, essa é uma das teorias. É interessante. É bastante interessante. Chama Síndrome do Fantástico, Síndrome do Faustão, tem gente que chama também. Síndrome da Vinheta do Fantástico. Era uma das teorias que se usava, né? Mas eles acreditam que é o seguinte, que na verdade nós precisamos da rotina, que a rotina nos estrutura, fazendo uma parte. E que na verdade quando a gente fica de sexta de noite, deixa o trabalho, aí você fica sábado o dia inteiro praticamente, e domingo à tarde você já começa a sentir falta da rotina, é o contrário. A rotina te desestrutura. E você começa a entrar em contato no fim de semana com os seus demônios engavetados, seus fantasmas debaixo do tapete. E você ficou sem a rotina para fugir. E você ficou o final de semana inteiro em contato. Você bebeu, você comeu churrasco, você discutiu com namorado, você tentou fugir de tudo quanto é forma. Mas não tem jeito, domingo de tardezinha começa a bater. E você começa a entrar em contato com seus fantasmas. E aí você começa a ficar angustiado. E aí, na verdade, você anseia pela segunda. Perdão, mas aí o que eu tenho que fazer nesse momento? Tomo remédio, bebo, durmo, tento dormir. O que eu faço? Vou para a janela e vejo a altura do prédio? Pois é. Na verdade, é onde nós falamos, né, os terapeutas, os psiquiatras e todos, que a terapia é um luxo ao qual todos nós devíamos ter direito. Porque nós devíamos nos conhecer. Quais são esses fantasmas que nós estamos jogando para baixo do tapete, né? Porque do que nós fugimos? Do que a gente tem medo? Porque nós devíamos enfrentá-los. Nós devíamos poder encará-los, saber do que a gente tem medo, do que a gente foge,
para justamente poder usar isso para crescer. Porque, na verdade, tudo isso é fuga. Né? A gente foge da gente mesmo, das nossos medos, das nossas fantasias, dos nossos traumas de infância. E a vida toda a gente passa fugindo. Com a terapia, com o autoconhecimento, e o autoconhecimento pode ser obtido de outras maneiras também. Terapia é uma. Tem gente que consegue via religião, via um esporte, via caminhar, andar de bicicleta, meditação, yoga, né? Tem vários recursos. Mas a pessoa se conhecendo e fazendo enfrentamento, ela consegue construir a partir do que basicamente nós fugimos. Mas a angústia, em tese, é isso, né? Vamos dizer assim, é uma angústia existencial piorada pela sua história pessoal. Quando eu estou deprimida, essa angústia de que eu estou exemplificando, que pode ser sentida com mais frequência no domingo de tardezinha, né? Tem paciente que fala, não, domingo depois do almoço eu já começo a sentir isso. Tem paciente que já tem sexta, domingo e feriados, viu? Tudo quanto é tempo que você está ocioso, que daí você começa a arrastar correntes dentro de si. Bom, aí eu começo a ter isso sexta-noite. Tem paciente que tem sexta-noite, tem semana inteira de tardezinha, todo tardezinha, né? E o paciente deprimido, ele passa a ter isso todo dia, semanas a fio. Então, aquilo que, quando eu estou bem, ou mais ou menos bem, eu tenho isoladamente, episodicamente, ou só aos finais de semana prolongados, feriados, eu passo a ter direto. Isso vira um sintoma depressivo. Marca de uma síndrome depressiva, que dura semanas. Aí, realmente, aí vem junto, lógico, vem todo a gente chama cortejo sintomático, né? Vem todo o resto da turma. Vem falta de prazer, falta de disposição, choro fácil, eu me emociono por nada, por tudo. Vem um outro sintoma clássico da depressão, a gente começa a desenterrar os defuntos. Chorar por quem eu já tinha me resignado com a perda, eu começo a desenterrar relacionamento que eu não me conformo mais que acabou, gente que eu me conformei que tinha morrido, mas agora eu já não me conformo mais, começo a chorar por todo mundo, né? Começo a desenterrar os defuntos, todos. Nossa, muito interessante isso aí. Isso eu tenho percebido, tenho visto, até algumas coisas fazem parte daquilo que eu vivencio, que eu penso. Agora, doutora, é muito fácil para o classe média, para aquele que tem um plano de saúde, para o rico, tá? Eu quero falar agora, e o pobre? Como é que o pobre faz para sair dessa cilada? Porque não é fácil. Nós temos, né, dentro do sistema de saúde pública, nós temos os CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que disponibiliza o atendimento tanto para psicoterapia, né, em grupo, em alguns casos individual, né, e psiquiatra também. É um atendimento que é disponibilizado já há muito tempo e agora está passando por uma reformulação, né, para conseguir atender a todo mundo. Fora isso, aqui em Campo Grande, por exemplo, nós temos as universidades que dispõem de curso de psicologia, por exemplo, que dispõem também de serviço de psicoterapia. E as pessoas devem procurar, né? Eu acho que é uma demanda que está crescendo, as pessoas têm mais consciência disso também. E um dos motivos, eu acredito, que faz com que nós tenhamos mais percepção das coisas hoje, é porque as pessoas falam mais também. Existe mais sofrimento, mas as pessoas também se permitem falar mais sobre as suas experiências. Antigamente as pessoas tinham mais preconceito, né? Elas falavam mais disso como uma frescura, uma coisa que não merecia nem ser citada. E hoje não, as pessoas estão mais abertas a falar. E existem esses recursos, né? Existem grupos de ajuda também, existem neuróticos anônimos, grupos ligados a entidades religiosas, ONGs que estão prestando esse tipo de apoio. Bom, então você que está passando um problema, uma transição, sabe lá há quanto tempo você está vivenciando isso, não se desespere, calma, preste atenção em tudo aquilo que a doutora viu. Se você tiver alguma dúvida, entra lá no YouTube, se não, liga para a gente, vai estar aqui o telefone aqui embaixo e a gente vai te dar todo esclarecimento, tudo aquilo que você precisa saber. Agora, a gente consegue sair fora do buraco, né? Sim.
sim, consegue-se. Mas uma coisa que eu gostaria de frisar, eu acredito que no Brasil isso está sendo bastante importante na gênese dessa nova epidemia, digamos assim, de ansiedade, estresse, depressão que nós estamos vivendo. O Brasil é um dos países do mundo que tem mais conexão com a internet, com as mídias sociais. E nós estamos utilizando, infelizmente, as mídias sociais contra a gente, contra nós mesmos. Como isso? Nós estamos valorizando demais o aspecto da beleza plástica, da estética, e nós podíamos utilizar o Facebook, o Twitter, o Instagram e etc., de uma maneira a divulgar mais notícias de apoio mútuo, né, de solidariedade. E, em vez disso, o brasileiro tem usado, ao meu ver, de uma maneira a privilegiar assim, um certo, vamos dizer assim, um certo hedonismo, vaidade, superficialidade, e isso não está sendo legal. O que está acontecendo? Até a senhora me permite uma partezinha? No Facebook parece que todo mundo é bilionário, tá todo mundo andando num carrão, comendo a melhor comida do mundo, no melhor lugar, no melhor espaço. Olha onde que eu tô. A gente tem a necessidade de mostrar. Mesmo que seja uma chacrazinha, um sítiozinho lá no interior, com a galinha ali, cocorejando ali do lado, tal, mas é a melhor galinha do mundo, é o melhor espaço do mundo. Isso também violenta as pessoas, não é? Exatamente esse é o ponto onde eu queria chegar. O brasileiro, ele se encanta muito com isso. E as pessoas tendem a acreditar que aquilo tudo é real. Que aquela felicidade plástica do outro é real e só eu que estou infeliz, miserável, sofrido e... Perdedor. Então, isso está sendo uma coisa que está tão difundida e no Brasil isso está sendo muito forte. O Brasil é um dos países em que a internet tem maior penetração em todas as camadas, e que o Facebook, principalmente, agora o Instagram, ele também tem um acesso, né, uma capilaridade muito grande em todas as camadas. E tem uma influência no cognitivo, no modo de agir, de pensar dessas pessoas e de vamos dizer assim, de se relacionar, né? E com isso bullying, cyberbullying, e, enfim... nós podemos usar, eu acredito que da mesma forma como existe o livro bom, existe o livro ruim, existe a internet boa e a internet ruim. Nós podemos usar isso para divulgar mais informações boas, para ajudar as pessoas. A internet é uma coisa que veio para ficar, não tem, né? Não tem volta, mas ela pode ser utilizada para ajudar as pessoas, né? Então, fóruns de discussão para ajudar, principalmente crianças e adolescentes que são mais vulneráveis. O grupo em que mais aumentou depressão e suicídio é o grupo entre 10 a 19 anos de idade, que é o grupo que está mais exposto à internet. Então, são crianças e adolescentes que são mais vulneráveis a essa questão de ter, da posse, do parecer ter, né? Então, a essência do ser humano, ela precisa ser mais valorizada. As pessoas hoje, cada vez mais, elas estão realmente muito seduzidas pela aparência, né? Se você é rico, se você parece rico, né? E a gente precisa resgatar cada vez mais a essência do ser humano, que está meio perdida. Uma coisa que no Brasil também ficou muito exacerbada nos últimos anos foi a questão da corrupção, né? A quantidade dos valores desviados e dinheiro e tudo ficou uma coisa tão astronômica que isso também ajudou a deprimir o conhecimento, né, o saber o quanto de cifras de dinheiro desviado da educação, da saúde, de tudo. Isso também ajudou a dar uma caída nas pessoas, né? Isso deu uma desestimulada grande. Então, todos esses fatores, em conjunto, contribuíram. Fora isso, nós temos fatores genéticos, constitucionais. Aqui no Brasil, nós temos um caldeirão de raças. Então, por exemplo, nós temos no Rio Grande do Sul um pool de genes alemães com tendência depressiva forte que migraram aqui para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso. Nós temos o sangue indígena, que também tem muita propensão ao suicídio, depressão. Isso misturado com álcool e drogas em algumas regiões, isso criou um caldeirão, né, com uma mistura explosiva com tendência a depressão e suicídio. Então, tudo isso interfere nos números. Então, nós temos fatores que são fatores que nós não podemos mudar, que são genética, gênero, fatores populacionais, e alguns fatores que nós podemos mudar, que são fatores como as doenças. As doenças são tratáveis, agora outros fatores não, a gente só
tem que lidar com isso como a gente pode. Doutora, eu queria agradecer mais uma vez por estar aí esclarecendo, falando para todos nós, mostrando que existe sim um caminho, né? Então, se você precisa, o Wander vai mostrar agora alguns endereços onde você pode ligar, onde você que não tem condição, mas está se sentindo mal e precisa tomar conta de você e sabe que você é capaz de virar o jogo, é só entrar em contato por aqui. Eu queria agradecer uma vez mais por nos receber e por poder elucidar e mostrar que não é a doença da moda, é uma doença que, né, vem vindo. Antigamente a gente achava, ai, que dor aqui, essa bolinha, deve ser um tumor. Quando você vê, era um tumor maligno, que era um câncer, né, que a gente não tinha esse entendimento. Hoje também, graças à internet, a gente tem essa possibilidade de saber, ou de pelo menos tentar decifrar aquilo que a gente tem, né? Uma coisa que é importante, falando em hoje, em modernidade, em por que essas doenças também se difundiram muito, por que nós estamos adoecendo tanto com estresse e ansiedade. Uma coisa que eu já tinha frisado da outra vez que a gente conversou, é que o cérebro humano, ele não foi feito para viver no século XXI. Isso eu já falei da outra vez, acho que é importante frisar. Por que explodiu depressão, ansiedade, estresse? O cérebro humano foi feito para viver em circunstâncias ambientais que acabaram há 50 anos. Nosso cérebro não foi feito para viver em luz artificial após as 20 horas. Nós fomos feitos para dormir com as galinhas, acordar com as galinhas. A mulher foi feita para ter 15, 20 filhos, caminhar 25 km por dia colhendo frutinhas, e não para ter essa dieta com tanto carboidrato, tanta massa, Então tudo isso fez alterar toda a química, a neuroquímica cerebral também. E a quantidade de estresse com que a gente está lidando hoje na vida moderna não é a mesma, nem o mesmo tipo, nem a mesma qualidade com que se vivia na pré-história. O nosso cérebro foi desenvolvido para viver em condições pré-históricas. E esse mundo mudou há 50 anos. Nós vivemos um tipo de revolução, tanto tecnológica, diz que nós estamos na terceira fase da revolução tecnológica. E você é do tempo ainda, né? Da carta. Você escrevia a carta, levava no correio, até a carta chegar lá. Eu fiquei deprimido agora. Que ela falou da carta, fiquei depressivo. Eu não lembro o número do meu telefone, eu só lembro o telefone da minha mãe e da minha irmã. Não lembro o telefone de ninguém. O resto é tudo, né, salvo lá nos contatos. Você perder seu celular, acabou, né? Acabou. Pois é. Então, hoje é tudo... Você aperta o end, foi. Né? E se a pessoa não te responder imediatamente, você já fica bravo, né? Chateado, a pessoa tá te ignorando. Então o nosso cérebro hoje, ele está acostumado a funcionar num ritmo muito alucinante. Isso que você ainda foi educado na época da correspondência. Imagina na época que as cartas vinham no jegue, né? Você ainda, né? A gente ainda é da época que via... O meu vinha no ônibus ainda. No ônibus. Então, menos mal. Então, agora hoje não. É end, vai. End, volta. Né? Então, as crianças que nasceram já durante a Revolução Tecnológica para cá, elas têm um cérebro mais acelerado ainda. Então, isso faz com que todo o funcionamento cerebral neurológico funcione em outro ritmo, em outra instância. Entendeu? Isso tem feito com que nós vivamos numa outra realidade biológica, sendo que a realidade do mundo é uma realidade tecnológica. Tem uma comparação que eles fazem assim, do primeiro avião, 14 bis, para o avião mais moderno, ponta de linha agora, dá 100 anos. Se fosse uma ave que evoluiu, né, daria assim, algumas dezenas de milhões de anos. Então, a escala biológica, a escala tecnológica, é absurdo tentar comparar. Então, nós, biologicamente, nós somos os mesmos que andamos na face da Terra há algumas centenas de mil anos. Só que nos últimos 50 anos nós estamos expostos a uma violência, vamos dizer assim, ambiental. No sentido de que a vida melhorou, ficou mais fácil, está mais tranquila, eu não tenho que carregar um balde d'água 5 quilômetros para lavar a louça e fazer café, mas o cérebro ele está sendo violentado no sentido de que ele está se submetendo a uma realidade tecnológica ambiental que força o cérebro a uma circunstância totalmente diferente para a qual ele foi projetada durante milhões de anos. Bom, eu vou confessar um negócio. Eu aprendi agora, com 54 anos, a fazer o aplicativo do banco, que eu tenho medo de olhar por causa do saldo. Obrigado.
Obrigado pelo carinho, obrigado uma vez mais por esse bate-papo, por nos ajudar e talvez acalentar o coração de tanta gente que está aí deprimida ou angustiada com qualquer tipo de problema. Obrigado.